Salve, F1 tudo beleza? Está no ar o episódio número 2 do podcast F1 Mania Debate. E no episódio de hoje, vamos falar do adiamento do Grande Prêmio da China, devido ao surto de coronavírus que assola o país, assunto que também comentamos no episódio número 1, antes do anúncio oficial feito pela FIA e a Fórmula 1 essa semana. E vamos emendar então no possível adiamento, cancelamento aí do Grande Prêmio do Vietnã, programado para o dia 19 de abril, também devido ao surto de coronavírus. O outro assunto será as apresentações dos novos carros da Fórmula 1 2020 até aqui. Então, Ferrari, Red Bull, Renault e McLaren já lançaram seus bólidos, apesar do fracasso aí da apresentação que foi a Renault, né? E para fechar então o nosso episódio número 2, as expectativas para o E-Prix da Cidade do México, quarta rodada da temporada 2019-2020 da Fórmula E. Juntos estamos eu, Gabriel Gavinelli, Leonardo Marçom e Rodrigo Nascimento. Léo, seus primeiros comentários aí sobre os assuntos que vamos debater hoje. Fala, Gabriel, fala, Rodrigo. Olá, o pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, o GP da China cancelado, não dá para dizer que era algo inesperado, né? Pelo tamanho do surto de coronavírus, por conta de tudo que já aconteceu por conta dessa doença, feito ainda o que é exatamente, era esperado que a gente fosse ter esse cancelamento. A Fórmula E também cancelou a etapa que realizaria na China há algumas semanas, né? E agora veio a notícia da Fórmula 1, causa um buraco no calendário de um mês e pode ser maior, caso aconteça, né, esse rumor de cancelamento do GP do Vietnã venha se confirmar também. Não creio que o GP do Vietnã seja cancelado, mas vamos ver o que acontece. Calma, que essa opinião você vai dar lá na frente. Rodrigão, tá junto com nós pela primeira vez, é um prazer estar contigo aí nessa jornada nossa aqui da F1 Mania também. Suas boas-vindas aí, seus primeiros comentários. Bom, valeu Gavinelli, valeu Léo, muito obrigado aí pelo convite, galera da F1 Mania. Bom, o cancelamento, né, como o Léo falou, o cancelamento do GP da China de Fórmula 1 já era esperado, né, desde que surgiu os primeiros casos do coronavírus e o próprio governo chinês já havia avisado que alguns eventos internacionais seriam cancelados. Nisso rodou o E-Prix de Sanya, né, da Fórmula E, e era óbvio que iria rolar também o cancelamento do GP da China. É que no caso da Fórmula 1 foi algo inédito, né? A Fórmula 1 nunca teve essa postura independente de qualquer acontecimento. Então, talvez alguns fãs estavam céticos quanto ao cancelamento por conta disso, mas sem já dúvida, era esperado. Sem dúvida. Já entrando então, já estamos aí no assunto. Fala aí, Léo, fala aí, Rodrigo. Oi. Pode falar, desculpa, te interrompi. Não, tranquilo. A gente vai falar mais pra frente sobre o GP do Vietnã, né, que é o próximo aí a correr riscos por conta do coronavírus. Acredito que todo evento realizado no continente asiático internacional, pelo menos até maio, julho, vai correr riscos de cancelamento. Então, esses rumores vão seguir durante um tempinho, mas concordo com o Léo, acho muito difícil que aconteça esse cancelamento. Não, então já estamos aí dentro do assunto, né, que é o adiamento aí do GP da China, e o que eu queria comentar com vocês foi então que surgiu a possibilidade, né, os rumores aí, vamos colocar assim, a imprensa internacional vem falando que teremos então uma rodada tripla aí, que poderiam entrar em dois momentos, né, ou no fim de setembro, que ficaria aí então o GP da Bélgica, o GP da Itália, aí seguido pelo GP da China, ou então no fim de outubro, que aí então ficaria o GP da Rússia, o GP da China e logo em seguida o GP do Japão. Então seria a segunda vez, né, que a Fórmula 1 teria a rodada tripla, né, depois do GP da Áustria, França e Grã-Bretanha em 2018, né? O que vocês acham aí? Vocês acham que vai manter o cancelamento ou não? Vai manter o adiamento e eles vão conseguir reagendar essa etapa? Ou que, de fato, a gente não vai ter uma corrida na China em 2020? Léo? Muito dinheiro envolvido na Fórmula 1, né? Não é só uma questão de evento esportivo, né? Rola muita grana. É óbvio que a categoria pretende realizar o GP da China, né? Não se sabe se formando rodada tripla, né, como foi em 2018, ou então o pessoal fala de fazer algo próximo do GP de Abu Dhabi, enfim, a gente já ouviu uma série de coisas pensando na manutenção do GP,
Mas o que pega é a questão da logística, né? Não é tão simples você mudar o calendário, né, de uma hora para outra. Para eles promoverem esse adiamento, óbvio, eles estão procurando né, certamente o Liberty Media está procurando alguma solução para que a corrida aconteça, ainda mais num mercado tão importante como o chinês, mas não é tão simples. Eu não acredito que essa corrida saia, não. Assim como a prova de Sanya na Fórmula E, eu não acredito que o GP da China aconteça, não. É bastante difícil, você tem que concordar com as equipes precisam concordar com isso, envolve muito custo. Eu acho bem difícil que essas corridas aconteçam. Eu fazendo um comentário, eu ouvi uma declaração de um membro da federação aí chinesa de esportes, né? E ele sendo veemente aí que ele opta pelo adiamento. É óbvio, né? É muito dinheiro envolvido, os chineses, como você disse, já gastaram muita grana nisso e ninguém quer perder aí um pedacinho pedacinho da pizza aí, né? Vamos dizer assim, cada um quer comer o seu pedaço. Você concorda com isso, Rodrigo? Acha que vai ficar o campeonato, vai rolar numa data futura? Ou que de fato aí a gente não vai ver uma corrida na China, nem da Fórmula E, né? Como o Léo citou, e nem da Fórmula 1 também. Olha, no caso da Fórmula E, eu acredito que não vai rolar mesmo e provavelmente alguma etapa mais para frente vai ganhar uma rodada dupla, né? O caso da Fórmula E é até bem simples, na verdade, né? Então eu acredito que ele é simples de ser resolvido. Provavelmente Nova York ou Berlim deve ganhar uma rodada dupla. É fato. Fórmula E, ela não acredito que isso para ela seja um problema, não. Para a Fórmula 1, aí entra aquilo que o Léo falou, né? É um mercado importante para a Fórmula 1. Inclusive, durante um tempo se alimentou até os boatos de que a China receberia uma segunda prova de Fórmula 1. Então, só para a gente ter essa noção do quanto é importante, né, para o Liberty Media correr na China. E a gente sabe que na Fórmula 1 os acordos, os valores são muito elevados, e o dinheiro dita as regras. Então eu não acho que vai ficar de fora do calendário, não. Acredito que eles vão dar um jeito sim de explorar uma dessas duas possibilidades da sequência aí de 3 provas, né, consecutivas, 3 finais de semana consecutivos. Eu acredito que vai ser um desses 2 planos executados. Acredito que o segundo que você falou, que fica entre, eu não me lembro qual foi a prova anterior, e o Japão, acredito que esse deve ser o cenário mais provável. E é lógico, as equipes, com certeza elas não vão gostar disso num primeiro momento, mas é como eu disse, na Fórmula 1, no final das contas, tudo se resolve, né? Desde que o dinheiro caia na conta. Então eu acredito que eles vão chegar num acordo sim, e esse GP vai acontecer. Eu gostaria que não acontecesse, para dizer a verdade. Eu não sou muito fã do GP da China. Para mim, já poderia estar cancelado desde o início, mas vai acontecer. Vai acontecer sim. Eu acredito que vai ter uma rodada, uma sequência aí, 3 GPs aí, em 3 finais de semana consecutivos. Eu vou falar para vocês a minha opinião. Eu cheguei aqui achando que, antes de começar aí a conversar com vocês, achando que o GP seria de fato cancelado, sabe? Mas realmente esse argumento do mercado aí, do mercado ser muito importante, é muito, muito, muito importante, né? Hoje a China talvez o maior país aí responsável pelas tecnologias, pela produção, com certeza, né? Então eu acho também que cabe aí vai caber um encaixe, a Fórmula 1 vai dar um jeito de encaixar essa etapa, né? Até o Wolff disse também essa semana que ele acreditava aí que o GP da China acontecesse mesmo, ou na data, ou então numa data futura. Então eu vejo, a gente tem um problema da logística, né, que é um grande problema, sem dúvida, as mercadorias, né, os produtos aí, os componentes, os boxes, tudo que envolve aí a equipe de Fórmula 1 já estaria viajando para a China e não está. Mas, na Fórmula 1 é o que o Rodrigo falou também. Tudo é dinheiro, e aí nada que um pouco de dinheiro ali não resolva a situação, e eles vão correr na China. Acredito que a gente vai ter, como diz o Léo, não é um GP muito animador, né? Mas vai ter aí esse GP na China. Não sei se nessas datas aí de setembro ou de outubro, né? Se você pensar no calendário, isso foi o que foi comentado pela mídia, né? Mas se você pensar no calendário, caberia uma etapa aí entre Brasil e Abu Dhabi, né? Também tem uma semana aí de déficit. Então, acho que
com certeza, né? Acho que com certeza é boa, mas a minha opinião, vamos ver um GP da China, assim como a gente não vai ver essa rodada da Fórmula E sendo reposta, né? Não vão correr em Sanya, como diz o Rodrigo aí, mas com certeza eles vão correr em uma rodada dupla. Léo, alguma consideração final aí? Né? No caso da Fórmula E, como o Rodrigo disse, é mais fácil você montar uma rodada dupla, até porque o evento lá dura um dia só, né? Então você consegue fazer uma rodada dupla caso precise, como vai ser o caso dessa temporada. Na Fórmula 1 é mais complicado, são eventos maiores, né? 3 dias de pista, o ano, né? O calendário é muito mais cheio também. A gente tem aí 22 finais de semana de eventos, então a coisa é bastante mais complicada em relação à Fórmula E. Sim, e o problema parece não ter acabado aí da Fórmula 1, né? A gente tá falando aqui de uma reposição, de uma rodada tripla e tal, mas a gente, né, nessa semana, com o cancelamento, então, oficial do GP da China, surgiu um outro rumor aí, na verdade não é nenhum rumor, né? É uma lógica de sequência, né? Então, o Vietnã é muito próximo, já tem, parece que 10 mil pessoas em quarentena lá, né? Esse foi o número que eu obtive. 10 mil pessoas em quarentena, com 6 mortes. Então, assim, se continuar crescendo, daqui a um tempo, fatalmente, eles vão ter que adiar, também o GP do Vietnã, né? Se seguir essa lógica aí dos eventos esportivos que estão sendo cancelados, aí a Fórmula 1 teria realmente um grande problema, né? Será que a gente poderia ver 2 rodadas triplas em 2018, Léo? Vai ter Vietnã também no calendário? Então, no caso do Vietnã, eu acredito que a corrida vai acontecer por um detalhe. A gente ouve, né? Lógico, todos os países próximos da China, naquela região da China, sofrem mais com o surto de coronavírus do que outros países. E o Vietnã é um país ali naquela região. Mas, verdade seja dita, em nenhum momento a gente ouviu falar de órgãos realmente ligados à Fórmula 1 ou da própria Fórmula 1 sobre um cancelamento da corrida no Vietnã. E a corrida do Vietnã estava marcada para antes da etapa da China, né? Como eu disse antes, o GP da China provocou um buraco de um mês no calendário da Fórmula 1, começando pelo GP do Vietnã. Então eu creio que se eles cancelaram China, o Vietnã já teria sido, né, se eles adiaram a China, eles adiariam o Vietnã até antes do anúncio da corrida lá em Xangai. Então eu não acredito que a prova no Vietnã seja adiada ou cancelada, não. Apenas por isso, é questão de lógica. Se a China foi adiada, o Vietnã já teria ter sido adiado antes também. Sim, até porque se entrar nessa onda aí de cancelar todo lugar que tem possibilidade de ter o coronavírus, não vai ter temporada 2020 de Fórmula 1, né? Eu vi um mapa aí de possíveis transmissões pelo mundo e Estados Unidos, Europa, então tá extremamente contaminado pelo fluxo de pessoas, né? O mapa relatava um fluxo de pessoas pelo mundo provável que estariam contaminadas aí com coronavírus, né? Então, se a gente começar a seguir nessa tendência aí, os Estados Unidos registrou muitos casos também, não sei se registrou mortes, então logo a gente veria aí um calendário inteiro da F1 sendo cancelada, né? Eu acho que concordo com você, Léo, nesse quesito aí, acho que eles vão manter o Vietnã. E você, Rodrigão? Eu acho que se seguir nessa linha de raciocínio, né? Seria isso que você falou. Praticamente todas as provas seriam canceladas e iam sobrar 2 provas, né? Brasil e Austrália, porque são as únicas que estão realizadas no hemisfério sul, porque o número de casos de coronavírus, ele é principalmente no hemisfério norte. Então é normal, né? Europa, Ásia, Estados Unidos, lógico, vão estar mais expostos. Eu também estou nessa com o Léo, acho que não há riscos do GP do Vietnã, apesar que por mais que ele seja uma data antes, né? A data dele é antes do que o GP da China. O da China ele foi cancelado porque a ordem partiu do próprio governo chinês, né? As autoridades ali locais, elas cancelaram todos os eventos internacionais dentro de um período, né? Foi só a Fórmula 1. Então, e lógico, a China é o epicentro da contaminação do coronavírus. Então, é lógico que todas as medidas voltadas a qualquer evento dentro da China, ele vai ser tomado mais rápido, né? Vai ser rapidamente, não haverá demora. O do Vietnã, não. Por mais que ele seja um país próximo,
ainda a gente não tem a real certeza de que esse evento corre riscos, mas eu acredito que todos os eventos esportivos próximos da China, ali no continente asiático, dentro dessa faixa de período, de março a junho, todos eles vão correr esse risco, todos eles vão ficar na berlinda. Né? A gente não vai ter a real certeza se eles vão acontecer, a não ser quando chegar bem próximo deles. Por ser uma data muito próxima, por conta de toda essa janela, essa diferença, esse buraco que ficaria no calendário da Fórmula 1, eu acredito que o GP do Vietnã ele vai ocorrer. Não acho que há mais tempo hábil para você cancelar essa prova. Mas eu ainda fico meio reticente à realização dela por conta disso, cara. Qualquer evento no continente asiático dentro desse período, eu acho que sempre vai estar sob risco de ser cancelado. Não, é isso mesmo. Mas aí, cara, fico seriamente pensando aqui. Os caras falam que eu sou da teoria das conspiração, né? O Vitor e tal, que não tá hoje aqui com a gente, né, Léo? Mas assim, pô, não é uma teoria da conspiração que eu vou levantar de novo aqui. Mas será, meu, que imagina, esse negócio espalha aí, começa a espalhar de uma forma desordenada, que não sei se é isso que já tá rolando, já pode estar acontecendo isso, ninguém sabe, né? E de repente a gente vai ver um cancelamento de tudo. E as Olimpíadas, né? Como é que ficariam também aí, né? Então, fico com até medo, elas cara. foram colocadas, né, nessa situação. Eu já ouvi rumores das pessoas falando sobre o risco dos Jogos Olímpicos não acontecer. Então, apesar que eu acredito que isso não vai impedir que aconteça, na minha opinião. Mas a gente não sabe, né? Até então, tudo relacionado ao coronavírus é muito mais medidas para que não tenha essa ampla contaminação, né, principalmente fora da China, do que propriamente medidas porque o surto já está aí pelo mundo inteiro. Eu vejo muito mais como prevenção, né? É essa medida que eles estão tomando, é prevenção. Né? Eles estão tentando diminuir o máximo de possibilidades de que se espalhe. Mas eu não acho que... A gente não tem como a gente afirmar como vai ser daqui a um mês, por exemplo. Estamos no início de fevereiro. Não dá pra gente saber como vai estar essa situação daqui a 2, 3 semanas, por exemplo. Mas eu acredito que até lá vai estar mais controlado. Léo, alguma consideração? Não, na verdade eu concordo com vocês, né? A questão, além de, lógico, os governos, os países ali né, próximos à China terem que tratar, né, para que o coronavírus não se espalhe ainda mais, né? É uma questão de tempo, né? A gente tem que ver o quanto que esse surto vai avançar, se vai aumentar, se vai diminuir, se vai zerar, enfim, qualquer coisa diferente disso é bastante complicado da gente dizer. Mas, lógico, por precaução, né, o ideal seria não colocar ninguém em risco. Mas, como vocês disseram, se você for pensar em risco, aí cada região também tem os seus problemas, inclusive de doenças. Só frisando, o GP do Brasil acontece nas vésperas do verão, que é quando a gente tem os maiores, o aumento de casos de dengue, por exemplo. Sim. Ok, dengue não mata ninguém, né? Não mata ninguém. Mata muito menos pessoas do que o coronavírus, mas é um problema também. Imagina alguém de fora do país tendo que tratar dengue, né? É complicado. Sem dúvida. E um outro detalhe é a vontade política, né? O Vietnã já gastou muito dinheiro para montar a pista lá no centro de Hanoi, com construção de box, alargamento de ruas e tal. Cancelar a prova às vésperas depois de tudo isso seria, além de frustrante para quem está esperando a corrida lá, causaria um prejuízo enorme para eles. Sim, sem dúvida, acho que é isso. Vamos então passar para um assunto aqui, que até eu imagino que seja um assunto meio rápido, né? Porque a cada dia que passa, os lançamentos, cada ano que passa, né? Os lançamentos das equipes têm empolgado menos, né? Então a gente teve essa semana Ferrari apresentando o SF1000, a Red Bull, o RB16, na verdade a Red Bull não fez a apresentação, só foi um release lançado aí para a imprensa, e eles já seguiram direto para o dia de filmagem em Silverstone. A Renault, que foi, eu acho que o ápice do broxante aí, que fez uma apresentação, não lembro agora onde é que foi, para falar a verdade, me fugiu da memória, depois vocês vão falar aí para mim, mas assim, só tinha imagens renderizadas de um carro preto meio cinza, né, e todo mundo ficou muito decepcionado com a Renault, inclusive o Abtebu ficou bravo lá na coletiva, dizendo que
quem quer ver o carro vai ver só no dia dos treinos mesmo, e é isso aí, a Renault não vai aplicar dinheiro numa coisa que para ele é falsa, né? Acusando até as outras equipes aí de usarem os carros só darem uma mudadinha ali, como a gente diz para inglês ver, né? Apenas para parecer que é um modelo novo, sendo que na verdade trata-se apenas da pintura e poucos detalhes, né? E a McLaren fez uma apresentação também bacana, né? Foi num palco aí no centro na McLaren Technologies, né? E foi uma apresentação razoável, digamos assim, do MCL 35. Léo, você assistiu a apresentação da Ferrari aí? O que você achou? Assisti a apresentação da Ferrari, assisti a da McLaren, né? A gente para quem não vai ouvir a gente no dia, né? Estamos gravando na quinta-feira, né? Então foi mais cedo um pouco a apresentação da McLaren. Enfim, não foge muito do que a gente está acostumado a ver. A Ferrari promoveu um show, né? Bailarinas, DJ tocando, enfim, e a apresentação do carro depois de algum tempo. A apresentação do carro em si durou pouco tempo, mas poucas novidades, né? No quesito layout, pouquíssima coisa mudou na Ferrari e na McLaren, né? Mesmo a Red Bull não mudou praticamente nada do ano passado para esse. E, enfim, mas a gente pôde notar algumas diferenças, principalmente na asa dianteira, né? O bico da Red Bull tá bem diferente do que era no ano passado. Alguns colegas nossos chamaram de bico focinho, inclusive, né? Boa, parece mesmo, hein? Parece mesmo, pessoal. Aqui a gente pode citar o pessoal, nossos amigos ali do Grande Prêmio usaram esse termo, né? Bico focinho. Sim. E a gente viu a McLaren também com um bico mais afilado um pouco, tal, uma ou outra mudança nos apêndices que vão nas laterais dos carros, tal, mas nada de muito grande. A gente tem que esperar, na verdade, os testes e o começo dos treinos livres para ver de fato o que cada um vai trazer. Sobre a Renault, bom, a apresentação de carro sem carro, né? Como é que pode, não adianta, né? O Abtebu, né, criticar, né? Não adianta o Abtebu criticar, não mostra tal, então não marque uma apresentação, faça como, por exemplo, a Toro Rosso, né, a AlphaTauri agora, ou então a Sauber, que vai mostrar o carro horas antes do início da pré-temporada, né? Se acha que não é relevante mostrar o carro antes, então não promova um evento, né? Enfim. Pois é. Não, pois é isso mesmo, A Renault decepcionou todo mundo, fora os jornalistas que estavam presentes ali, imagina. Eu fico imaginando eu presente lá numa apresentação do carro, chegar lá não tem o carro. Porra, que coisa é essa, né? Até desculpa o palavrão. Rodrigo, chegou a ver as apresentações aí dos carros essa semana? Cara, eu vi sim, só que é curioso, né? Eu acho que nessa semana a gente teve dois extremos, né? A gente teve aquele show da Ferrari que parecia, sei lá, mais uma premiação, né? De uma competição, uma festa bonita, né? Com bailarinos, tudo mais, né? Um espetáculo. Aí depois deu 15 segundos de carro pra gente ver. E ao mesmo tempo tivemos essa proeza aí da Renault, né? Que meio que, vou lá parodiar o pessoal do Choque de Cultura, né? Que lançaram o filme do Harry Potter sem Harry Potter. Tivemos o lançamento do carro sem o carro, né? Por parte da Renault. Muito boa. Um grande feito, né? Eu acho que talvez tenha sido a primeira vez que algo do tipo tenha acontecido com Fórmula 1. Acho que talvez essa medida é até para não criar nenhuma expectativa com a Renault, né? Já basta o ano passado que todo mundo esperava mais da Renault, esperava uma aproximação da Renault das três primeiras colocadas, e a Renault, pelo menos na minha opinião, foi a grande frustração de 2019 da Fórmula 1. Viu a McLaren, foi ultrapassada pela McLaren, viu a McLaren progredir, e a Renault, mesmo conseguindo dar aquele golpe de mestre que todo mundo achou com a chegada do Ricardo, fez uma temporada pífia, né? E não vejo 2020 com um ar assim muito favorável à Renault. Mas é aquilo, as apresentações, na verdade, pelo menos na minha opinião, elas servem mais para a gente ver qual vai ser a pintura. E às vezes nem isso, porque a equipe mostra uma determinada pintura, chega mais para frente, fecha com o patrocinador e já está com outro. Mas eu acredito que é mais para isso. A gente vai ver algumas diferenças e outras. Eu vi muita gente fazendo análises da Ferrari, apontou diversas mudanças, a Red Bull, mas a grande verdade é que a gente só vai ter uma noção
dessa diferença mesmo nos testes. Nos testes a gente vai conseguir ver com clareza, né, exatamente o que mudou em cada carro e se isso de fato ajudou ou não. Até o momento, tudo que a gente viu foram eventos para promover uma nova pintura. Eu acho que talvez a grande verdade seja essa. Nisso eu concordo com a Viterbo. Acho que nesse sentido ele está certo. Que é um evento para enganar, de certa forma, os fãs, ele é. A Ferrari, por exemplo, para quem é leigo e olha o carro atual, a única diferença que ele vai ver é a fonte do número, a fonte da numeração. Né, para quem não tem uma grande noção, né, para outros que já tem uma noção maior, lógico, vai apontar as diferenças, mas tudo isso a gente só vai conseguir ver durante o período de testes. Mas Sim. Que ficou feio, o papelão que a Renault fez ficou feio, eu concordo com vocês, já que não queria o evento, não tinha carro para mostrar, pegava aquelas figurinhas que eles mostraram e soltava num release para a imprensa, poupava tempo. Igual fez a Red Bull, né? O Léo citou né? O Léo citou as mudanças do RB16 da asa dianteira e a Ferrari também mostrou aí o carro, né? A gente não sabe se é esse carro mesmo que vai ser usado, a gente não sabe se é real, mas assim, o carro que eles mostraram também tem uma grande mudança aí na parte dianteira, né? Também tem uma grande mudança na parte dianteira. Imagino que seja todo mundo tentando copiar um pouco da Mercedes, né? Todos parecem um pouco com o bico da Mercedes de 2019, né? Mas isso a gente com certeza só vai conseguir saber nos testes e talvez só na Austrália, né? Porque, por exemplo, a Mercedes em 2019, isso, ela apresentou peças totalmente novas na Austrália, então os testes, né, serviram mais ali, a gente não sabe para quê, mas enfim, realmente... na verdade, Gavinelli, desculpa te interromper, que na verdade a Fórmula 1, a gente só tem uma noção exata do quanto do carro real mesmo que vai correr a temporada quando chega o Grande Prêmio da Espanha, né? Porque até lá eles vivem mexendo no carro, vem atualização atrás de atualização. Quando chega no GP da Espanha, aí vem geralmente a maior atualização que tem, né? Eles detectam o que deu certo, o que não deu certo entre Melbourne e até a etapa da Catalunha, e ali na Catalunha vem aquele pacote de atualizações. Antes disso, todos esses carros provavelmente vão estar bem diferentes, né? Do que a gente está vendo agora, até chegar ao GP da Catalunha, muita coisa vai acontecer. Então, o carro mesmo, de fato, que a gente vai ver em boa parte da temporada, a grande verdade é que a gente só vai começar a ver ele a partir do Grande Prêmio da Espanha. Isso podemos dizer que é uma espécie de protótipo. Verdade, Léo? Um outro detalhe, né? A gente não pode esquecer o seguinte, eu concordo com o Rodrigo, né? As grandes atualizações são feitas para a Espanha, lá para Barcelona, mas as grandes equipes conseguem mexer no carro com um pouco mais de velocidade, né? Por exemplo, a Mercedes consegue trazer a atualização da pré-temporada para a Austrália, da Austrália para Bahrein, isso acontece com Ferrari e Red Bull também. As pequenas não. Só para terminar sobre o lance da apresentação da Renault, a Renault não apresentou sequer a pintura, né? Sim. Mostrou um carro totalmente cinza. Acontece você programar um evento e o carro não ficar pronto. A Williams ano passado teve esse problema, né? Mas a Williams pegou o carro do ano anterior e apresentou o layout que ia ser usado na temporada, né? A Renault poderia ter feito isso. Mas é isso, a gente só vai ter uma noção mesmo de quem vem forte, quem vem mais fraco, quem pode surpreender a partir dos treinos livres da Austrália, né? Os testes eles vão ser usados para avaliar pneus, testar o rendimento dos carros em determinadas situações, mas medição de força mesmo é só a partir da Austrália. Boa, temos 10 minutos para a gente falar sobre o nosso último assunto, hein? Então, a Fórmula E, né, chega essa semana, a gente está gravando aqui, hoje é quinta-feira, então essa semana, no sábado, dia 15 de fevereiro, então a quarta etapa da temporada 2019-2020 da Fórmula E, o E-Prix da Cidade do México, né? Uma prova muito boa aí, principalmente para o Lucas de Grassi, com boas recordações aí, e um campeonato muito aberto, obviamente, ainda na quarta etapa, né? E com a liderança do Van Dorn, uma liderança, digamos, podemos, não sei se dizer surpreendente, né? Mas a Mercedes aí liderando com o Van Dorn. Então, para quem não sabe, o Rodrigo, que está aqui com a gente, ele é assessor também da Fórmula E, lá da Onboard Sport, junto com o Flávio Pérez, inclusive um grande abraço aí para o Flávio. Rodrigo, queria que você iniciasse aí, falando um pouco sobre as expectativas, o que a gente pode esperar desse E-Prix nesse sábado.
Olha, Gavinelli, eu acredito que vai ser um Eprix muito semelhante ao que foi do ano passado, né? A gente lembra que o do ano passado ele foi bem disputado e principalmente nos minutos finais, nos 5 minutos finais, tivemos todos aqueles problemas com gerenciamento de energia. É muito provável que este ano ocorra. Há um, a princípio eu acreditava até que não, né? Porque o Gen 2 ainda era uma novidade na temporada passada. Esse ano pilotos e equipes estariam preparados. Mas o layout mudou, né? Do traçado. Foram retiradas 2 chicanes, teve o acréscimo, agora a peraltada ela é feita por completo pelos carros. Então é uma pista que vai ser mais rápida. As mudanças foram bem semelhantes às que aconteceram em Santiago, né? O Eprix passado, a gente viu que em Santiago a prova ficou bem mais movimentada e no minuto final também aconteceram alguns problemas de gerenciamento de energia e aquecimento do carro. Acredito que o superaquecimento não vai acontecer no México, né? As temperaturas serão mais amenas na cidade do México do que em Santiago. Mas eu acredito que o gerenciamento de energia outra vez pode ser um fator importante por conta disso. Uma vez que é uma pista mais rápida, você terá menos bandeiras vermelhas do que o ano passado, porque o ano passado ainda tivemos alguns incidentes que causaram bandeira vermelha. Este ano não, eu acredito que não vai ter por conta da retirada das 2 chicanes. Então, pilotos que têm dificuldade de gerenciamento de energia ou carros que consomem energia um pouco maior do que as demais, vão sofrer. É o que talvez seja ruim para o Verlaine, por exemplo, né, que é um piloto que costuma ser rápido, porém a Mahindra ela tem claramente desde o ano passado esse problema de gerenciamento de energia. O Verlaine que viu a vitória escapar a poucos metros da linha de chegada do ano passado, quando foi ultrapassado pelo de Graça. O de Graça é um dos grandes favoritos, na minha opinião. Eu acho que talvez dos pilotos ali que vão vão fazer o treino classificatório nos 2 primeiros grupos da sessão qualificatória, talvez ele e os 2 pilotos da Mercedes são aqueles que a gente pode esperar que vão fazer uma boa corrida, né? A Mercedes tem feito até então, as 3 corridas anteriores, provas bastante regulares, né? O De Vries e o Van Dorn sempre estão na zona de pontuação, né? O Van Dorn conseguiu 2 pódios em Diriyah, foi 8º colocado na última prova em Santiago, que lhe rendeu a liderança do campeonato. Então, assim, a Mercedes ela está num bom ritmo, está conseguindo se manter entre os primeiros, isso é muito bom. E nos treinos classificatórios ela também está conseguindo ir bem, mesmo participando dos 2 primeiros grupos do treino, né? Porque a gente sabe que o treino classificatório da Fórmula E, são divididos em 4 grupos. O grupo 1 é os 6 primeiros colocados da tabela de classificação e assim por diante. E os pilotos da Mercedes, desde o começo estão, tirando a primeira prova, nas outras 2 eles estavam nos 2 primeiros grupos de treino classificatórios e ainda assim conseguiram ficar entre os 10 primeiros na largada. Então é um fato que chama a atenção. E por conta desse modelo de classificação, tem outros pilotos que talvez num outro momento a gente não colocaria como favorito, mas por ter essa possibilidade, por ter essa questão do treino classificatório, a gente já começa a ver eles com maiores chances, né? Como é o caso do Buemi, por exemplo, que ainda não pontuou no campeonato, tem um carro rápido, que é a Nissan, e vai participar do último grupo, né? Do treino classificatório, por exemplo. E o Massa, né? O Massa, que o ano passado, inclusive, foi muito bem no México, ele chegou a disputar a Superpole, largou em 3º, terminou a prova em 8º. O Massa estará no grupo 3, né? E a Venturi tem o powertrain da Mercedes, né? Então a expectativa é que o Massa consiga ir bem, né? E lógico, no mesmo grupo do Massa, para mim, é onde está o maior favorito neste fim de semana, tem o Jean-Éric Vergne, que é uma Tech Cheetah, um carro que a gente sabe que está entre os melhores do grid, e o Vergne é um piloto bastante... Ele costuma ser regular, né? Principalmente na fase europeia da Fórmula E. Nessas primeiras provas ele não costuma ir tão bem. De fato, nessa temporada não começou bem, mas eu acredito muito no Jean-Éric Vergne, até por conta, eu acho que atualmente ele é o piloto mais técnico da categoria. Ele tem uma facilidade de ultrapassagem enorme, ele e o de Graça. Então, como ele vai estar largando um pouco mais à frente, a não ser que ele cometa algum erro no treino classificatório, ele deve largar entre os 10 primeiros, eu acho que essa é uma vantagem bastante considerável para ele. O de Graça vai participar do grupo 1, né? Ele é o Exato. último do grupo 1, né?
Então também não Exato. deve vir uma posição meio ruim aí pro Lucas, né? De largada, provável que ele tenha que fazer uma corrida de recuperação, né? Exatamente, é que esse é o grande detalhe da Fórmula E, né? Você vai ter os melhores no grupo 1, então você vai ter ali Van Dorn, Sims, Bird, Gunter, de Graça e o Roland, né? Pilotos que num outro momento você colocaria como os grandes favoritos a vencer, mas é muito provável que eles vão largar do 11º, 12º para trás, dificilmente eles vão fechar entre os 10 primeiros, né? A gente sabe que o de Graça é um piloto que costuma ir bem no México, venceu 2 das 4 provas já realizadas, na verdade 3, né, que teve a primeira que ele foi desclassificado, mas tem essa questão, né, ele vai largar lá de trás, então os pilotos que vão participar dos grupos 3 e 4 do treino classificatório, eles levam essa vantagem, provavelmente vão largar entre os 10 primeiros, e no meio desse grupo você tem uma galera que não dá para você desconsiderar, você tem um Friedens com uma Virgin que tá indo bem, você tem um Jean-Eric Vergne, você tem um Massa, você tem um D'Ambrosio, você tem o Buemi. Não se esqueça que na última prova a gente viu o Turvey com a New disputando o Superpole. Então, de fato, esse fator do treino classificatório, ele é determinante, sim, para o que a gente vai ver durante a prova. Sim, a gente comentou isso bastante, né? Até dividiu opiniões num outro podcast nosso, entre esse sistema classificatório aí da Fórmula E, mas realmente não dá para negar que ele mexe com tudo aí, inclusive com ambos os pilotos, então é provável que a gente veja de novo o de Graça reclamando de estar no grupo 1. Léo, o que você acredita aí que a gente... Você acredita num favorito aí? O Rodrigão destacou o Vergne, né? Que sem dúvida é sempre um dos favoritos aí, ainda mais com o carro da Techeetah, né? Techeetah, não sei, enfim. Cara, eu falo Techeetah porque eu vejo o pessoal falando Techeetah, mas... Techeetah, né? Sei lá, Techeetah. Então, aquele carrinho dourado e preto, né? Algum favorito, Léo? Então, eu vou discordar um pouquinho do Rodrigo com relação ao treino classificatório, especificamente nesta corrida, por um detalhe. A corrida do México da Fórmula E, ela tem uma característica que outras não têm, que seria bizarro em qualquer outro campeonato, na Fórmula E não é. É a única corrida disputada em autódromo do campeonato, né? Todas as outras provas são feitas em rua e o EPRIX do México é disputado numa pista de corrida de fato. Então, talvez a sessão classificatória, né, os líderes do campeonato não sofram tanto na sessão classificatória quanto sofrem em outras pistas. Isso pode possibilitar o de Graça e o Daniel Abt, o companheiro dele, conseguirem lugares mais à frente no grid. Se a gente pegar o histórico do EPRIX do México, a gente vê um domínio da Audi, né? Nas últimas 3 edições, pilotos da Audi venceram a prova. Então, me parece que eles têm um equipamento mais acertado para a pista do México. Agora, lógico, com os carros ficando mais rápidos, os carros tendo uma melhor gerência de bateria, a categoria tem diminuído um pouco as chicanes que tem nos circuitos. Vai ser espetacular ver a Fórmula E andar na peraltada nesse final de semana, mas vai gerar uma dor de cabeça para os pilotos, né? O quanto de bateria que eles vão gastar por conta disso e o quanto que eles vão ter que economizar no final da corrida. Lógico, o Vergne é um dos favoritos, sim. A gente tem a Mahindra, mesmo com um problema de gerenciamento de bateria dos carros dela, que é um problema do carro e não dos pilotos, mas dá para colocar entre os favoritos, mas eu creio que a dupla da Audi tenha mais chances também, principalmente com o de Graça, que é um piloto bastante melhor em relação ao Abt. E o Massa? O Massa é complicado a gente falar, né? Como eu costumo dizer, o Massa, usando um termo da MotoGP, ele corre numa equipe satélite. Ok que a Mercedes tem o líder do campeonato com o Stoffel Van Dorn, aliás, um parênteses, um líder do campeonato correndo pela Mercedes, revelado pela McLaren, assim como a gente tem na Fórmula 1 com o Lewis Hamilton nos últimos anos. Né? Muito bom. Mas é uma equipe satélite, vem de um EPRIX muito ruim em Santiago, um EPRIX que eles tinham possibilidade de fazer muitos pontos, acabaram somando só 2, com o Massa, depois dele e do Mortara se tocarem em cotovelos que a gente tinha na pista lá. Então é uma prova que a Venturi tem que encarar como virada, né? Uma virada de uma corrida muito ruim. Mas eu não sei dizer se ela vai ter condições para isso. Não me parece que a Venturi, né, tenha condições para conseguir um resultado tão acima da média lá no México quanto eles esperam, o que a gente espera.
Não, pois é, eu também tô nessa, queria dar os meus favoritos. Eu acho que a Audi, né, obviamente chega muito forte sempre no México. A gente tem essa mudança de layout que eu acho que vai ser uma corrida completamente diferente para os pilotos, tanto do ponto de vista da pilotagem, obviamente, mas assim, do gerenciamento de energia também, como o Léo ressaltou, essa adição aí a melhora, né, da bateria tem feito com que eles tirem essas chinquenes, o que deixa o espetáculo cada vez melhor. Essas chinquenes atrapalhavam muito, era uma coisa. Normalmente a gente via muitos carros parados ali, interrompiam as corridas, então era uma coisa muito ruim, na minha opinião, da Fórmula E. E eu também espero uma corrida aí, uma das melhores do ano no México, como sempre foi. A do ano passado foi espetacular, né? Ainda foi coroado com a vitória do de Graça aí na última curva, né? Ultrapassou ali o Verlaine, que ficou sem bateria. E quero ver aí também o Massa, né? A gente comentou que o Massa, eu comentei, né? Que o Massa era muito bonzinho e tal. E quero ver se o Massa evolui na categoria, né? Porque para mim o Massa tá devendo bastante. Rodrigo, suas considerações finais aí do EPRIX do México? Cara, eu acredito que vai ser a melhor prova da temporada. Geralmente é, os repliques da Cidade do México, geralmente as melhores provas da temporada. Isso é desde a primeira edição. Eu acredito, lógico, a gente não vai ter um final tão épico quanto foi o do ano passado, mas eu acredito que os pilotos vão sofrer sim com o gerenciamento de energia por conta disso. É uma pista mais veloz, você vai gastar mais energia. Quando chegar nos minutos finais, vai ter que se controlar. E aí, dependendo do piloto, dependendo do carro, vai ser muito sofrimento para quem estiver na frente. Eu concordo com o Léo quando ele falou da questão do circuito. De fato, né, o México ele tem essa vantagem, então talvez a probabilidade dos pilotos dos primeiros grupos errarem é bem menor do que num circuito de rua, mas eu ainda acho que pelo menos para essa prova, eu acho que essa questão dos grupos ainda vai fazer um pouquinho de diferença, porque você ainda vai ter um ou outro piloto que ele é bom, tem um carro bom, mas talvez por alguma questão anterior de uma outra prova, algum detalhe, ele vai estar treinando nos últimos dois grupos, como é o caso do Buemi, por exemplo. O Buemi ainda não pontuou no campeonato. Não é uma situação tão comum assim para o Buemi. Então ele tem essa vantagem, ele vai estar no último grupo. Todos os outros pilotos que são os potenciais adversários dele, vão estar para trás. Mas é lógico, a Audi ela tem um histórico. O México seria bobagem ignorar esse histórico dela, e eu acredito que o de Graça, pelo menos entre o top 10 é certeza. Não sei, lógico, se acontecer alguma coisa, sei lá, um acidente com alguém, né, uma batida com alguém, mas tirando isso, eu acredito que o de Graça fatalmente é entre os 10 primeiros, provavelmente até entre o top 5. A Audi tem um carro bem consistente, bem elevado. Enfim, deixo o convite aí para todos para acompanharem a quarta etapa aí da temporada 2019-2020 da Fórmula E. Vale muito a pena. Sei que muita gente ainda tem preconceito com os carros elétricos, mas vale a pena acompanhar, dar uma chance à Fórmula E, dar uma chance de conhecer essa categoria nova. Basta não querer ver na tela do Fox Sports a Fórmula 1, porque não é a Fórmula 1. Aliás, não dá para comparar a Fórmula E com nenhuma outra categoria existente, né, de automobilismo. É algo totalmente diferente, é algo totalmente à parte. Se a pessoa tiver a mente aberta, quiser apenas se divertir, ver como uma corrida normal, né? Não vou dizer raiz, mas uma corrida normal mesmo, com grandes disputas, vai gostar do que vai ver neste sábado. Corrida animada, né, Rodrigo? Corrida animada, né? Corrida animada, cara, com ultrapassagens, as coisas são mais no braço, os carros são mais equilibrados, sabe? Você não vai ver um cara com 3, 4 voltas abrir 10 segundos de vantagem. Isso não vai acontecer. Então, isso é bom, né? Até porque são propósitos diferentes. Amo Fórmula 1, é a categoria que eu mais amo, mas talvez isso não é porque eu trabalho para a Fórmula E, mas talvez a Fórmula E seja a categoria que eu consigo me animar mais em corrida, porque acontece coisas, a probabilidade de acontecerem coisas inesperadas é maior do que nas outras categorias. Não, a Fórmula E realmente é mais animada, até porque ela é um stint de 40 minutos, tudo acontece no mesmo dia, então você fica mais na pilha, é um evento
bem diferente da Fórmula 1 mesmo. Eu acompanho já a F1 Mania também, a gente faz o tempo real, então também convido vocês aí para acompanharem com o nosso tempo real. A corrida também é transmitida na Fox Sport, mas a gente faz o nosso tempo real ali, então fica um espaço para as pessoas baterem um papo sobre a corrida, sobre o que está acontecendo, além da gente dar bastante dados técnicos, como os tempos de volta, enfim. Então, convido vocês aí para no sábado, às 7 horas da noite, estarem entrando no site da F1 Mania para acompanhar o nosso tempo real. Então, antes de eu fazer o encerramento aqui, quero que vocês deem suas despedidas aí e também deixem aí os seus contatos do Twitter, Instagram, enfim, começando pelo Léo. Partir para um final de semana bastante agitado nas pistas, né? Não só com a Fórmula E com a Jaguar Trophy, correndo lá no México, mas com vários outros eventos, né? Para quem estiver aqui em São Paulo, quiser dar uma passada em Interlagos, a gente vai ter as 1000 milhas brasileiras correndo entre sábado e domingo, largada à meia-noite, chegada a vir por volta das 11 da manhã, meio-dia e tal. Vou estar nessa, além de outras categorias, tem a abertura da NASCAR lá em Daytona, sempre um corridaço, a Daytona 500, enfim, não vai faltar atração para quem quiser curtir corrida de carro nesse final de semana. Quem quiser me seguir no Twitter, tô lá como Leonardo Marçom, no Instagram, Leonardo_Marçom. Boa, Léo. Rodrigão? Bom, queria novamente agradecer aí a oportunidade de participar aqui do podcast. Já fiz o convite para a galera acompanhar a Fórmula E. Bom, nesse fim de semana eu praticamente vou me dedicar à Fórmula E, né? É o carro-chefe do meu trabalho. Bom, para quem quiser seguir aí nas redes sociais, no Twitter é Rodrigo Nasc, de Nascimento, tudo junto, rodrigonasc.84. No Instagram é só inverter, nasc84.rodrigo. E é isso. Boa, Rodrigo, boa. Eu também, da outra vez, no outro podcast, eu não deixei, foi motivo de chacota aqui nos grupos, né? Então, vocês podem procurar aí, porque eu vou criar essa semana. Procurem Gabriel_Gavinelli, tá? No Instagram, que prometo pra vocês que eu vou criar o meu Instagram lá pra vocês fazerem suas críticas aí. Inclusive, recebemos um monte de críticas, viu, Léo? Nos podcasts, as pessoas no geral agradecendo bastante, mas tem gente que xinga doidado, hein? Pelo amor de Deus. A tal história, a gente tá aqui antes de qualquer coisa para botar a cara a tapa, né? Pois é. A gente, né, óbvio, espera receber elogios e tal, mas tem uma galera que não gosta e faz parte, tá tudo bem nisso também. Tá tudo bem, não, eu acho legal. Continuem mandando então, tá? Continuem mandando os seus xingamentos e, claro, na maioria seus elogios, por favor, pro redação@f1mania.net, a gente sempre responde para vocês aí. Quando possível, essa semana tem sido uma correria doida aí com as apresentações, os eventos que vão acontecer, então eu estarei lá com o Léo também, acompanhando aí, ao menos a largada, né, porque no domingo de manhã eu tenho 2 crianças pequenas para cuidar, mas pelo menos a largada estarei lá junto com o Léo nas 1000 milhas de São Paulo, deixo para vocês também o convite para acompanharem aí. E é isso, então nosso podcast termina aqui, nosso podcast número 2. Se você gostou do nosso podcast, curta, compartilhe com seus amigos, procure também a F1 Mania no YouTube. Estamos adicionando aí quase que diariamente conteúdo bastante legal da Fórmula E, agora dos lançamentos dos carros e assuntos diversos também. Então fiquem ligados aí, tá ok? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!